e faróis do veículo para melhorar a visibilidade. E verifique se os pneus estão bem conservados. Reduza a velocidade e mantenha a distância do veículo da frente. E não se esqueça de utilizar a seta com antecedência e de ter atenção com os pedestres nas faixas. Com as chuvas, é preciso precaução. Dirija com atenção. Detran. TV Litoral. O Nordeste passa por aqui. Olá, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao seu Jornal da Litoral. Hoje é 5 de julho de 2024. Uma ótima tarde para você que está chegando agora na sua TV Litoral RN. Vamos juntos começar o nosso JL desta sexta-feira, trazendo para você as notícias da área policial do estado do Rio Grande do Norte. Um jovem foi morto com vários tiros no conjunto Pajuçara na noite de ontem, na zona norte da capital Potiguar. Quem nos traz as informações é o repórter Maico Nascimento. Noite de quinta-feira, Pajuçara, mais conhecido como a Baixada. Um jovem de 18 anos, identificado como Matheus Alisson Gomes da Silva, foi executado a tiros. Segundo informações, 2 homens encapuzados em uma motocicleta chegaram e dispararam contra o jovem que morreu no local. A Polícia Civil, a DHPP, junto com a Polícia Militar do 4º Batalhão e a equipe do ITEP, já fizeram toda a perícia no local, colheram provas, cápsulas e já levaram o corpo do jovem Matheus Alisson até a sede do ITEP na Ribeira, para ser necropsiado e posteriormente liberado para sepultamento. No local, a família do jovem, a mãe, o pai, muito abalados, disseram não saber a motivação do crime, mas informaram que ele já havia sofrido um atentado no começo do ano, o qual ele conseguiu escapar, mas hoje os seus assassinos obtiveram êxito na execução do jovem de 18 anos, Matheus Alisson, aqui no bairro Pajuçara. E um assaltante teve sua tentativa de assalto frustrada na zona norte de Natal. É que as 2 vítimas, mulheres, eram faixa preta de karatê. Ele foi detido e levado para a delegacia na zona norte de Natal. Noite de quinta-feira, delegacia de plantão da zona norte. Ocorrência, uma tentativa de assalto. Sim, tentativa, porque foi frustrada pelas vítimas. Quem vai contar a história pra gente é uma das vítimas que preferiu não se identificar, mas vai relatar como foi a abordagem e a imobilização do assaltante. Muito boa noite, minha amiga. Primeiro, aonde foi e como foi a abordagem do rapaz que tentou assaltar a senhora e sua amiga? Boa noite. A gente vinha da academia e quando a gente entrou na Rua dos Violeiros, no Conjunto Nova Natal, ele surgiu do nada com um punhal preto na mão, escondido dentro da camisa, e pediu o celular da minha amiga. E como a gente luta, a gente tem um equilíbrio mental para saber lidar com essas situações. E ela entregou o celular, só que ele foi para cima da criança, do meu filho, de 11 anos, com um punhal e ameaçando, insistindo que queria mais coisas. Só que eu não tinha mais nada para entregar. Eu abri a bolsa e mostrei para ele que não tinha nada. E ele continuou indo para cima do menino. Então a gente começou a ficar nervosa com a situação, porque ele poderia a qualquer momento furar meu filho. E a gente esperou ele se afastar um pouco. Então eu fingi que estava passando mal para que ele se afastasse. Porque eu notei que ele estava muito nervoso. Do que eu fingi, ele deu as costas. Quando ele deu as costas, eu disse, agora a gente vai pegar você. Então a gente saiu correndo atrás dele. Aí minha amiga, ela imobilizou ele, né? E a população, a gente começou a gritar, a população chegou e linchou ele. E ele jogou o celular por cima de um muro de uma pessoa e a faca, para não ser preso em flagrante. Então a gente conseguiu recuperar o celular e essa faca, só que essa faca sumiu, a gente não sabe quem deu fim a essa faca e a população linchou ele.
e aí pediram ajuda da população, que foi quem se encarregou de fazer o lixamento contra ele. Exatamente, a população quem se encarregou de fazer o linchamento, porque a gente não sabe se ele ia esfaquear o menino ou não, ele estava com um punhal na barriga do meu filho. Entendeu? Então, se a gente reagisse, ele poderia desferir o golpe no meu filho. Então, a gente não podia, naquele momento, ter uma reação. Então, a gente esperou ele dar as costas. Quando ele deu as costas, aí o negócio pegou. E a senhora me relatou aqui que é faixa preta em karatê, sua amiga faixa preta em muay thai. As duas são karatecas e treinam muay thai. Ou seja, o rapaz escolheu as pessoas erradas para assaltar. Sim. A população iniciou o lixamento, mas ele chegou aqui, apesar, né, dos ferimentos, aparenta estar bem. Né? Isso, a polícia demorou muito tempo para chegar lá no local? Sim, demorou porque algumas pessoas ligaram e forneceram o endereço errado. Aí ficou aquela confusão de saber qual era a localização certa. Mas aí a gente ligou novamente e confirmamos a polícia o endereço certo. Aí chegou. Ok. E agora o indivíduo se encontra na delegacia de plantão da Zona Norte, vai prestar depoimento, vai passar por atendimento também, tendo em vista que ele está ferido, e as vítimas farão um boletim de ocorrência e ele ficará à disposição da justiça. Nós vamos conversar agora com um rapaz que foi detido, suspeito de assalto lá em Nova Natal. Ele vai nos relatar aqui e tentar se defender das acusações que pesam sobre ele. Boa noite. Como foi que aconteceu a abordagem que você fez nas meninas e na criança? Foi um ato impensável, senhor. Foi porque eu estava devendo dívida de droga, ao qual eu não quis comunicar à minha família, senhor. Ao qual, se eu estou devendo, eu mesmo tenho que chegar e meter a minha marcha, né, para mim chegar e pagar minhas dívidas, senhor. E foi um ato impensável, foi porque eu estava sob o efeito de álcool e droga, mas eu prometo, assim, conseguir, né, corrigir meu erro, vou pagar pelo meu erro, Senhor. E como eu sair, serei uma nova pessoa, em nome de Jesus, Senhor. Aí, e a faca que o senhor estava usando durante o crime? O senhor fez o que com ela? Eu joguei, Senhor. Não sei onde caiu, não, Senhor. Eu só apenas joguei e a população me pegou e estou aqui para pagar meu ato. E você realmente tinha intenção de ferir alguma das vítimas com essa faca? Não, Senhor. Eu cheguei, ameacei mesmo para chegar a possuir o celular, né, senhor? Mas, assim, por azar, né, senhor? Cheguei a estar onde eu estou e estou aqui para pagar pelo meu erro. Tá arrependido? Sim, senhor. E aí promete aí que quando sair da prisão vai ser uma nova pessoa, vai mudar de vida. Vou arrumar um emprego. Tem família, tem filhos, esposa? Tenho família, mas filhos tenho não. Não. Certo, é isso mesmo. Ó. O depoimento do suspeito, né, acusado de assalto, foi imobilizado pelas vítimas. Ele que estava com a faca, ameaçou 2 mulheres e uma criança de 11 anos de idade, tomou o celular de uma delas, diz estar arrependido e quando sair da cadeia irá mudar de vida. É o que veremos. Com imagens de João Maria Martins, Michael Nascimento para a TV Litoral. E a Operação El Primo prendeu 2 integrantes de facção criminosa em Lages, município do Rio Grande do Norte. Policiais civis da 36ª Delegacia de Polícia de Lages deflagraram nesta quarta-feira a Operação El Primo. A ação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pela Unidade de Delitos de Organizações Criminosas em 9 residências nos municípios de Lages, Natal e Parnamirim, contra uma dupla suspeita de integrar uma facção criminosa e pela prática do crime de homicídio. As prisões aconteceram no município de Lages, no Rio Grande do Norte. De acordo com as investigações, os homens, além de contribuírem para ações criminosas de uma organização, também realizaram um homicídio na cidade de Caiçara do Rio dos Ventos no começo do ano de 2024. Após a identificação do paradeiro dos suspeitos, os policiais civis e militares iniciaram as diligências. Durante a ação, 2 homens foram presos em flagrante, no município de Lages, pela suspeita da prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, contrabando,
receptação e venda ilegal de produtos derivados do petróleo. Além disso, foram apreendidos diversos pertences nas residências dos suspeitos, dentre eles um revólver calibre 38, uma pistola calibre 380, além de cigarros contrabandeados do Paraguai sem notas fiscais. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. A Operação IL Primo contou com a 34ª Delegacia de Polícia de São Tomé, da 33ª DP de São Paulo do Potengi, da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado, DEICO, da Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas, DEPROV, da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações, da Delegacia Especializada de Capturas de Polícia Interestadual, também da Delegacia Especializada em Crimes de Trânsito e do Batalhão de Choque da Polícia Militar. E uma mulher foi presa por tráfico de drogas e corrupção de menores no município de Pau dos Ferros, interior do estado. Os policiais civis da 53ª Delegacia de Polícia de Pau dos Ferros, em ação conjunta com a Polícia Militar, prenderam em flagrante na quarta-feira uma mulher de 33 anos, suspeita de tráfico de drogas e corrupção de menores no município de Pau dos Ferros, região do Alto Oeste Potiguar. Na oportunidade, a Polícia Civil estava diligenciando a fim de localizar 2 foragidos da Justiça. Informações recebidas indicavam que os suspeitos, Matheus Carlos da Silva, vulgo Matheus V. Veia, e José Rian Pérez da Silveira, conhecido como Juanzinho, ambos com prisões preventivas decretadas, estariam escondidos em uma residência no bairro Carvão, no município de Pau dos Ferros. As diligências foram feitas na tarde de quarta-feira, por volta das 16 horas. Os policiais civis e o grupo tático operacional montaram um cerco estratégico para capturar os fugitivos. Contudo, ao adentrarem na residência indicada, descobriram que os suspeitos já haviam fugido do local. Na residência foram apreendidas substâncias ilícitas prontas para comercialização, incluindo maconha e crack, além de uma quantia em dinheiro fracionado e diversos aparelhos celulares. Uma mulher de 33 anos que estava na residência durante a diligência foi autuada em flagrante pela suspeita dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, pois havia adolescentes no imóvel presenciando a venda dos entorpecentes. Ela foi conduzida até a delegacia local, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário para os devidos procedimentos legais. E um homem é preso na cidade de Caraúba suspeito de ter praticado o crime de violência doméstica e também por posse ilegal de arma de fogo. Em uma nota, os policiais civis da 75ª Delegacia de Polícia de Caraúbas informaram que foram cumpridos um mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor de um homem de 41 anos, investigado por violência doméstica contra a ex-companheira. A prisão do suspeito aconteceu na quarta-feira, por volta das 9 horas da manhã, na cidade de Caraúbas, na região oeste potiguar. Diligências foram feitas na residência do suspeito, que não ofereceu resistência. Durante a busca, foram encontradas 40 munições de uso restrito, calibre 5,56 e uma arma Airsoft, utilizada para realizar ameaças contra a ex-companheira. O suspeito foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo conduzido até a delegacia para a realização dos procedimentos legais cabíveis. O JL desta sexta-feira vai para um breve intervalo comercial e na volta você confere outras notícias e atualizações do Brasil e também do mundo. Não saia daí.
Tio, não atende não. Quem é você? Eu sou aquele menino bem aí, ó. Se você atender o celular, você não vai conseguir me ver. Sou eu que vou ter que socorrer o garoto. Não atende, não. Moço, eu sou a mãe dele. Por favor, não atende. No trânsito, uma decisão errada pode destruir muitas vidas. Datavero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente Datavero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto Datavero. Pesquisa de verdade. Respeitar a faixa é simples. Quem dirige para, o pedestre usa. Olha só, ele para, ela dá o sinal de vida e usa. Boa, colega. Ela para, ele segura no pulso da netinha, que gracinha, e usa. Eles param, elas e o totó usam. Já ele para e depois usa. E ela usa e depois para. Às vezes você é quem para, às vezes você é quem usa. Em todas as vezes, respeite a faixa. Detran com você na direção certa. Quer facilitar sua vida para assistir mais canais religiosos? Então assista essa história do Kit Vivesses e a missa. Que coisa linda a passagem da missa de hoje, né, vó? Nem me fale. Se eu pudesse, eu continuaria ouvindo isto todos os dias. Posso facilitar as coisas para vocês? Instalem Vivências TV Sat. Só de canal religioso são em 20. E mais 80 outros canais. Imagem limpa, sem chiado, sem fantasma. Aí tem a opção de controle remoto sênior, com teclas grandes, fácil de enxergar, apertar, aumentar o volume. Vamos facilitar as coisas para nós, vó? Me passa aquela receita de pão de Santo Antônio maravilhosa que a senhora faz. Que assim que eles instalarem tudo por aqui, a gente faz 2 fornadas e garante bênçãos para a semana toda. A coisa mais importante nessa vida é a fé. E os amigos da Vivência sabem disso. Pode contar com eles. Vivências. Tecnologia e cuidado para a sua casa. E aí, quer um gole? Não. 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 Nananina. Não! Beber e dirigir merece uma resposta seca. Não. Vamos conversar sobre como ampliar nossas ações de educação em saúde? Para começar, é importante saber mais sobre por que realizar ações de educação em saúde na atenção básica. Informação, mudanças de comportamento e atitudes saudáveis podem evitar boa parte das doenças. Por exemplo, é possível manter um peso saudável através de uma boa alimentação e exercícios físicos. E também evitar infecções sexuais transmissíveis com o uso de preservativos. O problema é que nem todas as pessoas têm informação sobre prevenção e cuidado. Os fatores sociais, emocionais, econômicos, educacionais e culturais devem sempre ser considerados na construção de uma cultura do cuidado, prevenção e promoção da saúde. As unidades de saúde, em parceria com as pessoas, instituições e grupos das comunidades, podem contribuir muito. Seja divulgando informações sobre o cuidado e prevenção, seja aproximando os saberes da ciência sobre as doenças e os saberes das pessoas e comunidades. As dicas para realizar isso são: promova rodas de conversa, gere um ambiente de compartilhamento de ideias e informações, utilize imagens, objetos ou vestuários que possam tornar as informações mais acessíveis, envolva as pessoas, e em especial jovens e crianças e adolescentes, na criação dos materiais. Os resultados são incríveis e suas rodas de conversa serão ainda mais poderosas. E aí, você que é profissional de saúde, já tem boas ideias para ampliar as ações de educação em saúde, certo?
E você, usuário do SUS, sempre que for convidado, participe e também procure a sua unidade para colaborar e propor. Você também é um multiplicador de informações em saúde. Todos juntos, vamos fazer as rodas do nosso ciclo saúde girar. As chuvas chegaram e com elas é preciso atenção redobrada no trânsito. Por isso, faça a revisão dos freios, limpadores e faróis do veículo para melhorar a visibilidade. E verifique se os pneus estão bem conservados. Reduza a velocidade e mantenha a distância do veículo da frente. E não se esqueça de utilizar a seta com antecedência e de ter atenção com os pedestres nas faixas. Com as chuvas, é preciso precaução. Dirija com atenção. Detran. TV Litoral. O Nordeste passa por aqui. Vamos agora às notícias do Brasil, mas também antes disso vamos com informações de Israel. Israel aprovou a apreensão de 12,7 quilômetros quadrados na Cisjordânia ocupada, o que uma ONG denunciou nesta quarta-feira que como o maior confisco de terras na região palestina em 3 décadas. Veja agora na matéria. A agência israelense responsável pelos assuntos territoriais declarou em junho as terras do Vale do Jordão como propriedade do Estado. A informação consta de um comunicado divulgado pela organização Peace Now e obtido nesta quarta-feira pela France Press. Israel aprovou assim o confisco de 12,7 km² na Cisjordânia ocupada, o que a ONG denunciou como o maior confisco de terras na região em 3 décadas. De acordo com a Peace Now, a área designada para confisco é a maior desde os acordos de Oslo em 1993. A organização diz que o ano de 2024, com 23,7 km² de terras confiscadas na Cisjordânia, marcou um pico na extensão das declarações de terras estatais. A ONG explicou que quando um pedaço de terra é declarado propriedade do Estado, os palestinos perdem os seus direitos a áreas privadas na região e ao uso dessas superfícies. Israel capturou a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e a faixa de Gaza na Guerra Árabe-Israelense de 1967. Desde então, construiu dezenas de assentamentos na Cisjordânia, considerados ilegais pelo direito internacional, onde vivem mais de 490 mil israelenses. E a Polícia Federal indiciou nesta quinta-feira o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro no caso das joias sauditas. A Polícia Federal indiciou nesta quinta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro por lavagem de dinheiro e outros crimes em uma investigação sobre o suposto desvio de joias dadas pela Arábia Saudita. Segundo informou a imprensa, o ex-presidente foi indiciado por peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, crimes passíveis de prisão. Bolsonaro nega ter cometido qualquer crime. Além do ex-presidente, foram indiciadas outras 11 pessoas, entre elas seu advogado, Fábio Van Garten, que confirmou a ação na plataforma X. Meu indiciamento pela Polícia Federal se baseia em uma afronta legal. Não há qualquer prova contra mim. Sendo específico, fui indiciado pela razão bizarra de ter cumprido a lei, escreveu. O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, denunciou na mesma plataforma o que chamou de perseguição declarada e descarada contra seu pai. Segundo ele, os bens foram devolvidos ao Estado e não houve dano ao erário. O caso foi noticiado pela primeira vez em março de 2023 pelo jornal O Estado de São Paulo. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, investigada no caso, não foi incluída entre os indiciados, segundo a imprensa. Caberá à Procuradoria-Geral da República decidir se apresenta uma acusação formal contra Bolsonaro perante o Supremo Tribunal Federal. As joias estavam dentro de uma mochila da comitiva do ministro de Minas e Energia, que retornava de uma viagem oficial ao Oriente Médio. Funcionários do governo fizeram vários movimentos para liberar as peças, o último deles dias antes do fim do mandato de Bolsonaro. Posteriormente, foi revelada a existência de outros 2 conjuntos de joias que não estavam no acervo presidencial após Bolsonaro deixar o poder, apesar de esse tipo de presente constituir patrimônio público, segundo o Tribunal de Contas da União.
Vamos falar de política internacional. Os britânicos foram às urnas nesta quinta-feira e deram vitória histórica para o Partido Trabalhista. De acordo com as pesquisas de urna, a legenda deve fazer 410 deputados dos 650 da Câmara dos Comuns, dando sinal verde para que Starmer se torne o novo primeiro-ministro do país. Caminho aberto para Keir Starmer se tornar o novo primeiro-ministro britânico. Os trabalhistas conquistaram uma vitória histórica nesta quinta-feira nas eleições legislativas britânicas, o que vai por fim a 14 anos de governos conservadores. De acordo com as primeiras pesquisas de boca de urna, após o fechamento dos centros de votação e divulgadas por emissoras de televisão, a centro-esquerda deve conquistar 410 dos 650 assentos na Câmara dos Comuns. Os conservadores, liderados pelo atual primeiro-ministro Rishi Sunak, vêm na sequência com 131 deputados. Este é o pior resultado do partido nas urnas desde o início do século XX. O partido anti-imigração Reform UK, do polêmico Nigel Farage, um dos grandes incentivadores do Brexit, teria uma entrada significativamente maior do que o esperado no parlamento, com 13 assentos, ficando atrás do centrista Partido Liberal Democrata, que conquistou 61. Os independentistas escoceses, terceiros nas eleições de 2019, sofreram um duro revés, com apenas 10 deputados eleitos nas 57 circunscrições onde concorriam. Os resultados oficiais serão conhecidos durante a madrugada no Reino Unido, mas as estimativas não deixam dúvidas de que um novo capítulo na história política britânica será escrito, com o trabalhista Keir Starmer, de 61 anos, como próximo premier. Na rede social X, Starmer agradeceu a todos que fizeram campanha durante as eleições e que confiaram no novo Partido Trabalhista. Sob sua liderança, os trabalhistas caminharam mais ao centro, após a derrota de Jeremy Corbyn nas eleições de 2019, com uma linha mais à esquerda. Entre as promessas de campanha estão uma gestão cuidadosa da economia, dentro de um plano de crescimento a longo prazo, que inclui fortalecer os criticados serviços públicos, especialmente o sistema de saúde. O futuro premier também anunciou que vai abandonar o projeto conservador de enviar aviões para Ruanda com imigrantes irregulares para combater a chegada em massa de pessoas atravessando o Canal da Mancha, que separa a Inglaterra da França. O líder trabalhista está focado em combater as máfias que facilitam essa chegada de imigrantes irregulares. E o líder trabalhista Keir Starmer assumiu nesta sexta-feira oficialmente o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. O antecessor Rishi Sunak renunciou após a derrota dos conservadores nas eleições legislativas. O líder trabalhista britânico Keir Starmer foi oficialmente nomeado primeiro-ministro pelo rei Charles III nesta sexta-feira, após a vitória esmagadora do seu partido nas eleições legislativas. Starmer e os trabalhistas conquistaram 412 das 650 cadeiras na Câmara dos Comuns, segundo os últimos resultados de sexta-feira, muito acima do limite de 326, para obter a maioria absoluta e poder governar sem a necessidade de coalizões. Os conservadores do agora ex-primeiro-ministro Rishi Sunak, de 44 anos, obtiveram 121 cadeiras frente às 365 de 5 anos atrás com Boris Johnson. Esse é o número mais baixo desde a fundação do partido em 1834. If you voted Labour yesterday, we will carry the responsibility of your trust. Se você votou nos trabalhistas ontem, vou carregar a responsabilidade da sua confiança enquanto reconstruímos nosso país. Mas se você votou nos trabalhistas ou não, principalmente se não, digo a você diretamente, meu governo vai servir você. A política pode ser uma força para o bem. Vamos mostrar isso. Mudamos o Partido Trabalhista, voltamos ele ao serviço e é assim que vamos governar. O país em primeiro, o partido em segundo. And that is how we will govern. Country first, party second. Starmer dará seus primeiros passos no cenário internacional em uma cúpula da OTAN na semana que vem em Washington. O partido de extrema-direita Reform UK, do polêmico Nigel Farage, um dos grandes incentivadores do Brexit, teria uma entrada significativamente maior do que o esperado no parlamento, com 4 assentos até o momento. Rishi Sunak deixa o cargo menos de 2 anos depois de ter sido nomeado primeiro-ministro, em outubro de 2022,
quando assumiu após um desastroso mandato a nível econômico de apenas 49 dias de Liz Truss. Ela havia substituído Boris Johnson, envolvido no escândalo das festas em sua residência oficial durante a pandemia de Covid-19. O Partido Conservador, com lutas internas e afundado em uma profunda crise, estava no poder desde maio de 2010, primeiro com David Cameron como primeiro-ministro, seguido por Theresa May e depois Johnson. E o atual primeiro-ministro britânico Rishi Sunak anunciou nesta sexta-feira sua renúncia ao posto de líder do Partido Conservador após a derrota esmagadora para os trabalhadores nas eleições legislativas. Rishi Sunak renunciou nesta sexta-feira ao posto de líder do Partido Conservador, que teve uma dura derrota para os trabalhistas nas eleições realizadas na véspera. Good morning. Em breve me encontrarei com Sua Majestade o Rei para apresentar minha renúncia ao cargo de primeiro-ministro. Ao país, gostaria de dizer em primeiro lugar que sinto muito. Dei tudo de mim a este trabalho, mas vocês enviaram um sinal claro de que o governo do Reino Unido deve mudar e o seu julgamento é o único que importa. Sunak convocou as eleições legislativas antecipadas na esperança de que melhores dados econômicos devolvessem o apoio público aos conservadores. Mas a votação de quinta-feira indicou que os britânicos queriam enviar uma mensagem clara ao partido, expulsando-os do poder após 14 anos de dificuldades econômicas, tensões do Brexit e lutas internas conservadoras. A escala da derrota tornou inevitável que Sunak, o quinto líder do Partido Conservador desde 2010, também tivesse de renunciar ao cargo de líder da legenda. Desde que chegaram ao poder em 2010, os conservadores tiveram 5 primeiros-ministros: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss e Sunak. Só fazendo uma pequena correção, eu disse no começo dessa matéria que era a derrota esmagadora dos trabalhadores, mas para os trabalhadores, mas na verdade é a derrota esmagadora para os trabalhistas. E os presidentes da Rússia e da China defenderam nesta quinta-feira uma ordem mundial multipolar em contraposição ao unilateralismo dos Estados Unidos da América, que ambos denunciam em um encontro de cúpula no Cazaquistão que reúne os líderes de vários países que mantêm relações com as potências ocidentais. Mudanças tectônicas estão ocorrendo na política mundial, na economia e em outras esferas das relações internacionais. É o que afirma a declaração final da reunião de cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, realizada no Cazaquistão nesta quinta-feira, que contou com a presença dos presidentes da China Xi Jinping e da Rússia Vladimir Putin. A aliança também reúne Irã, Índia e países da Ásia Central. Um mundo multipolar tornou-se uma realidade. O círculo de países que defendem uma ordem mundial justa e estão dispostos a defender resolutamente seus direitos legítimos e valores tradicionais está se expandindo. Putin e Xi, que aprofundaram seus laços desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, denunciam constantemente a hegemonia dos Estados Unidos nas relações internacionais. Após a adesão do Irã no ano passado sob sanções ocidentais, Belarus, aliada próxima da Rússia na guerra contra Kiev, tornou-se o 10º membro da organização nesta quinta-feira. Fundado em 2001, o grupo ganhou novo impulso nos últimos anos como um bloco de contrapeso à influência ocidental, com foco em questões econômicas e de segurança. E o JL vai para mais um breve intervalo comercial e na volta você confere outras notícias e atualizações do Rio Grande do Norte, do Brasil e também do mundo. Não saia daí. Tio, não atende não. Quem é você?
Eu sou aquele menino bem aí, ó. Se você atender o celular, você não vai conseguir me ver. Sou eu que vou ter que socorrer o garoto. Não atende, não. Moço, eu sou a mãe dele. Por favor, não atende. No trânsito, uma decisão errada pode destruir muitas vidas. Datavero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente Datavero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto Datavero. Pesquisa de verdade. Respeitar a faixa é simples. Quem dirige para, o pedestre usa. Olha só, ele para, ela dá o sinal de vida e usa. Boa, colega. Ela para, ele segura no pulso da netinha, que gracinha, e usa. Eles param, elas e o totó usam. Já ele para e depois usa. E ela usa e depois para. Às vezes você é quem para, às vezes você é quem usa. Em todas as vezes, respeite a faixa. Detran com você na direção certa. Quer facilitar sua vida para assistir mais canais religiosos? Então assista essa história do Kit Vivesses e a missa. Que coisa linda a passagem da missa de hoje, né, vó? Nem me fale. Se eu pudesse, eu continuaria ouvindo isto todos os dias. Posso facilitar as coisas para vocês? Instalem Vivências TV Sat. Só de canal religioso são em 20. E mais 80 outros canais. Imagem ímpar, sem chiado, sem fantasma. Aí tem a opção de controle remoto sênior, com teclas grandes, fácil de enxergar, apertar, aumentar o volume. Vamos facilitar as coisas para nós, vó? Me passa aquela receita de pão de Santo Antônio maravilhosa que a senhora faz. Que assim que eles instalarem tudo por aqui, a gente faz 2 fornadas e garante bênçãos para a semana toda. A coisa mais importante nessa vida é a fé. E os amigos da Vivência sabem disso. Pode contar com eles. Vivências. Tecnologia e cuidado para a sua casa. E aí, quer um gole? Não. 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 Nananina. Não! Beber e dirigir merece uma resposta seca. Não. Vamos conversar sobre como ampliar nossas ações de educação e saúde? Para começar, é importante saber mais sobre por que realizar ações de educação e saúde na atenção básica. Informação, mudanças de comportamento e atitudes saudáveis podem evitar boa parte das doenças. Por exemplo, é possível manter um peso saudável através de uma boa alimentação e exercícios físicos. E também evitar infecções sexuais transmissíveis com o uso de preservativos. O problema é que nem todas as pessoas têm informação sobre prevenção e cuidado. Os fatores sociais, emocionais, econômicos, educacionais e culturais devem sempre ser considerados na construção de uma cultura do cuidado, prevenção e promoção da saúde. As unidades de saúde, em parceria com as pessoas, instituições e grupos das comunidades, podem contribuir muito. Seja divulgando informações sobre o cuidado e prevenção, seja aproximando os saberes da ciência sobre as doenças e os saberes das pessoas e comunidades. As dicas para realizar isso são: promova rodas de conversa, gere um ambiente de compartilhamento de ideias e informações, utilize imagens, objetos ou vestuários que possam tornar as informações mais acessíveis, envolva as pessoas, e em especial jovens e crianças e adolescentes, na criação dos materiais. Os resultados são incríveis e suas rodas de conversa serão ainda mais poderosas. E aí, você que é profissional de saúde, já tem boas ideias para ampliar as ações de educação e saúde, certo? E você, usuário do SUS, sempre que for convidado, participe e também procure a sua unidade para colaborar e propor.
você também é um multiplicador de informações em saúde. Todos juntos, vamos fazer as rodas do nosso ciclo saúde girar. As chuvas chegaram e com elas é preciso atenção redobrada no trânsito. Por isso, faça a revisão dos freios, limpadores e faróis do veículo para melhorar a visibilidade. E verifique se os pneus estão bem conservados. Reduza a velocidade e mantenha a distância do veículo da frente. E não se esqueça de utilizar a seta com antecedência e de ter atenção com os pedestres nas faixas. Com as chuvas, é preciso precaução. Dirija com atenção. Detran. TV Litoral. O Nordeste passa por aqui. De volta com o nosso JL desta sexta-feira. Feridos e cautelosos, os membros do jovem casal parecem gostar um do outro. O romance arranjado, que está sendo preparado há anos, tem como objetivo preservar a arpia, uma das maiores aves de rapina do mundo. O Bioparque La Reserva, em Cota, a cerca de 30 quilômetros de Bogotá, abriga uma floresta recriada para um casal de arpias resgatado do tráfico ilegal na Colômbia. No Brasil, essas aves também são conhecidas como gavião real ou uiraçu verdadeiro. A fêmea ostenta uma crista cinza proeminente, mas ela ainda tem no corpo restos de munição disparada por caçadores furtivos quando vivia livremente no departamento do Amazonas. Embora sejam monogâmicas por natureza, os veterinários apostam em um romance que resulte em uma prole para preservar essa espécie ameaçada. Até agora, a coexistência tem sido muito favorável. Vi todo o processo, vi como é longo e difícil aproximar essas aves. Há realmente muito trabalho por trás disso, o que me dá muita satisfação. A águia arpia, a maior do hemisfério ocidental, pode alcançar quase 1 metro de altura, tem uma envergadura superior a 2 metros e chega a pesar 10 quilos. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, a espécie está em estado de vulnerabilidade, com uma população decrescente entre 100 mil e 250 mil indivíduos no mundo. A ave é vítima de caçadores e também de desmatadores que destroem seus ninhos nos vales interandinos. Há um problema sério na Colômbia e em outros países da América Latina, que é o conflito entre o ser humano e a fauna. Os grandes predadores são sempre alvos de balas. As garras da arpia, que medem entre 10 e 12 centímetros, e suas penas, que vão do preto ao branco através de uma paleta de cinza, são troféus para os caçadores. As principais ameaças da águia arpia em Colômbia são... As principais ameaças às arpias na Colômbia são a perseguição direta, quando as pessoas atiram nelas em retaliação, porque querem as aves como troféu, porque querem vendê-las, porque querem comê-las, ou simplesmente porque querem tirar uma foto. Ainda tem a perda do habitat. Luego está a perda de hábitat. As arpias criam ninhos nas profundezas das selvas colombianas, onde o Estado e os grupos armados se mantêm em conflito há 6 décadas. Em 2021, as autoridades apreenderam 94 partes dessa espécie no aeroporto Eldorado e em Bogotá, e uma rede de vendedores no exterior foi desmantelada em março passado. A situação, além de colocar a espécie em risco, impede que os cientistas estudem as aves. Geralmente, onde existem economias ilegais, existem grupos armados. Eles restringem, por vezes, o nosso acesso. Historicamente, restringiram a chegada da ciência em alguns projetos e tornam as comunidades rurais mais relutantes em trabalhar conjuntamente. Agora, o casal de arpias, espécie que habita os céus do México à Argentina, será monitorado por câmeras. O trabalho vai ser considerado um sucesso se aves produzirem filhotes, como foi documentado em outros abrigos pela América. E os migrantes LGBTQIAPN+, considerados mais vulneráveis entre os que buscam uma vida melhor nos Estados Unidos, encontram alívio no México em abrigos especialmente criados para protegê-los da discriminação. Vitória Dávila é uma jovem migrante trans que saiu da Venezuela rumo aos Estados Unidos. Em sua difícil jornada, ela encontrou há 2 meses a Casa Frida, um abrigo criado em 2020 que atende especialmente a comunidade LGBTQIA+, da Cidade do
Estou na cidade do México para migrar, para sair do meu país, mais do que sair, para fugir das situações de risco que me foram apresentadas dentro da Venezuela, como por exemplo a transfobia, os ataques nas ruas e a rejeição de nossas identidades, uma situação na qual sequer nos dão trabalho. De acordo com o relatório da ONU de 2022, os migrantes da diversidade sofrem com a intensificação das vulnerabilidades que lhes são expostas normalmente. Uma das coisas mais difíceis é extrañar minha vida. Uma das coisas mais difíceis é a saudade da minha vida, porque decidir migrar é decidir criar outra vida novamente em outro lugar. Então, com toda a coragem do mundo, decidi ir embora. E com toda a coragem do mundo, quero seguir em frente e criar o meu próprio futuro. Drag queen performer Vitória foi subjugada por um empregador mexicano que lhe tirou os documentos e a forçou a fazer trabalho sexual sem remuneração. Os ataques por parte das autoridades ou de criminosos são frequentes para os migrantes LGBT. Durante as suas viagens ocorrem perseguições, racismo, xenofobia ou exploração sexual e trabalhista. Por isso, a Casa Frida e outros abrigos foram instalados na rota para os Estados Unidos. Bom, dentro de casa, como em qualquer família, sempre haverá discussões, momentos de alegria, mas sempre será um lugar seguro. Então eu me sinto em família, sim, me sinto muito acolhida, muito abraçada e muito validada, o que é importante. Me sinto muito respeitada e muito validada, que é importante. Para mim, Casa Frida é espaço de paz. Para mim, a Casa Frida é um espaço de paz, um espaço de liberdade para certas pessoas expressarem o que realmente são e sentir a tranquilidade de estar em um espaço sem violência. Como sentir a tranquilidade de estar em um espaço sem violência. O abrigo LGBTQIA+, também possui filiais em Tapachula, porta de entrada para migrantes na fronteira com a Guatemala e no norte, na cidade de Monte Rei. E o Jornal da Litoral desta sexta-feira vai ficando por aqui, mas antes de encerrarmos, eu quero agradecer a audiência do nosso amigo Gilberto Vasconcelos e também o irmão Júnior, que estão aí assistindo a nossa programação em Lagoa do Cosmo. Muito obrigado pela sua audiência. Ótima tarde para vocês. Fique agora com a Sessão Heróis, logo em seguida. Às 5 da tarde tem o Cidade Urgente, segunda edição. Logo após tem o Natal News, também trazendo as principais notícias do dia para você. E logo em seguida, às 7h20 da noite, tem o RN Debate, na apresentação de Lani Soares e Douglas Fabiano, aqui na sua TV Litoral. Ótima tarde para você, um bom final de semana e até a próxima segunda com mais uma edição do JL a partir das 14 horas. Fique com Deus. A Vivências é um tipo raro de empresa que é capaz de conectar satélites de alta tecnologia com a simplicidade de uma casa humilde no canto.